pessoal que trabalha com contabilidade, com finanças, com economia, comenta às vezes que aqui no Brasil a gente tem uma das legislações mais complexas e cheia de especificidades, né? Então imagina, se isso já é complicado para quem é da área de economia, de contabilidade, de finanças, imagina para psicólogo, para quem é de humanas, né? Não tem como. Realmente para a gente assim, que não recebe durante o curso muitas orientações em relação à precificação do serviço, em relação a impostos, em relação a taxas tributárias e legislação, realmente fica muito difícil assim. Então eu particularmente tive algumas dificuldades quando eu comecei a exercer a profissão e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre isso para ajudar então tanto quem é profissional que está começando a atuar como psicólogo, quanto para quem é estudante de graduação, mas já está se preparando para ser inserido no mercado de trabalho. Bom, a primeira coisa que eu quero lembrar então é que a psicoterapia, né, no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui no Brasil, que é onde eu moro e portanto onde eu trabalho, né, o país que eu sigo a legislação assim para orientar o meu trabalho, até o momento a psicoterapia não é uma prática restrita do psicólogo. Ou seja, a pessoa pode ser psicoterapeuta, pode trabalhar prestando o serviço de psicoterapia sem ser psicólogo. Eu vou falar aqui dos cuidados éticos e da precificação do psicólogo. Eu imagino que algumas questões de impostos sejam comuns tanto para psicoterapeuta que não é psicólogo, quanto para quem é psicólogo, mas o fato é, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência então como psicólogo e fica a recomendação para quem for terapeuta, mas não for psicólogo, procurar profissionais que sejam especializados nesse sentido. Tá? Vou deixar aqui o contato da Gomes Contabilidade, que é a empresa que eu contrato para me ajudar com essa questão assim de burocracia e regulamentação do meu trabalho, e eles são especializados em prestação de serviço na área da saúde. Tá? Então fica a recomendação aqui do perfil dele. Uma dúvida que é muito comum é a gente se perguntar quanto que a gente precisa cobrar para a nossa prestação de serviço, né? Qual é o valor que é justo e qual é o valor que a gente deve cobrar. Isso varia muito de caso para caso, assim, mas o fato é, o Conselho Federal de Psicologia tem uma tabela onde ele orienta valores mínimos, valores médios e valores máximos para a prestação de serviço das diferentes possibilidades que o psicólogo pode prestar. A psicoterapia ela tem lá os valores, né, mínimo, médio e máximo, e a gente deve, a princípio, se orientar por aquela tabela. Mas o fato é, ainda que a tabela tenha um propósito muito interessante, que é regulamentar a precificação, que é não cometer abuso, inevitavelmente, cada região tem a sua realidade social. Então a gente pode prestar serviço, às vezes, numa cidade que tem uma condição social e o valor pode ser cobrado de uma forma, mas uma outra região não tem a mesma capacidade e precisa haver uma capacidade de flexibilização. A gente deve adaptar o nosso valor, então, para a realidade que a gente trabalha. Agora, o que a gente não pode fazer é usar o valor do nosso trabalho como forma de propaganda. Então, supondo que a pessoa cobre um valor abaixo do valor sugerido pelo conselho. Até aí tudo bem, não tem nenhum crime nisso, não tem nenhuma irregularidade nesse sentido. Mas como tem muito trabalho sendo realizado de forma online hoje, né, a psicoterapia online ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia. Em 2018 saiu uma nova plataforma, então, nos orientando a ter mais alguns cuidados. Eu mesmo estou cadastrado na plataforma EPSI, que é a plataforma do Conselho Federal de Psicologia, então, até mesmo pelo Conselho, eu tenho essa habilitação. E, assim, com isso, a gente tem a possibilidade de divulgar o nosso trabalho através de redes sociais, né? Então, uma coisa que a gente tem que ter um cuidado especial é na hora de divulgar o nosso trabalho, não acabar usando o valor como forma de propaganda. Ou seja, uma pessoa que cobra um valor muito abaixo do mercado, se ela informa esse valor, ela pode acabar atraindo clientes pelo valor e isso pode contribuir para a desvalorização da profissão. Tá? Então, o cliente que confia no nosso trabalho, ele tem que confiar no nosso trabalho porque ele viu algum conteúdo que fez sentido para ele, porque ele viu o nosso currículo, porque ele conhece a nossa formação, porque ele tirou as dúvidas conosco e sentiu que a gente é apto para trabalhar com as questões que causam sofrimento nele, enfim. Tá? O que a gente não pode é usar o preço, então, para atrair clientes, né? Independente do valor que a gente cobra. E outra questão que a gente tem que levar em consideração é que o valor cobrado, né, pelo nosso trabalho, ele tem que estar, então, alinhado às demandas do mercado, tem que estar seguindo as regulamentações éticas e a gente tem que pensar o valor do nosso trabalho, tem que sentir que o nosso trabalho tem um valor justo
quando a gente considera os impostos que a gente tem que pagar. Quais são esses impostos, né? Uma coisa que o pessoal lá da Gomes Contabilidade me ajudou bastante. A primeira coisa, a gente tem que pagar 20% do nosso faturamento para INSS. Isso eu estou falando profissional autônomo que presta serviço como pessoa física para pessoa física, tá? Se eu não me engano, se a pessoa presta serviço para pessoa jurídica, tem alguma questão diferente, enfim, o pessoal lá da Gomes Contabilidade pode tirar essas dúvidas caso a pessoa tenha uma clínica, tenha uma pessoa jurídica e tenha dúvidas desse sentido. Outra coisa que a pessoa tem que ter, do ponto de vista legal e do ponto de vista ético, tá? O Conselho Federal de Psicologia nos orienta que a gente pague o ISSQN, é um cadastro na prefeitura, então onde a gente reside, para que a gente pague o imposto pela prestação de serviço de qualquer natureza. Pelo que eu entendi, cada cidade, cada região pode ter a sua legislação, cada município tem a sua legislação, mas o fato é, o psicólogo, para atuar no Brasil, precisa estar pagando ISSQN também, não basta pagar só 20% para INSS, ele precisa pagar ISSQN, porque senão ele está cometendo sonegação de impostos, né? Sonegação fiscal. E, além disso, ele estaria indo contra as orientações do Conselho Federal de Psicologia. Então aqui a gente teria um problema legal e um problema ético se não tivesse seguindo essas orientações. Outro imposto que a gente tem que pagar também é o imposto de renda retido na fonte. Proporcional ao nosso faturamento, a gente tem uma alíquota, né? Uma porcentagem, uma taxa que a gente precisa descontar através de uma DARF do pagamento de imposto de renda que fica retido na fonte. Tá? Mas enfim, tem uma série de detalhes nessa área. Eu só sei que o pessoal da Gomes Contabilidade tira minhas dúvidas e com certeza podem ajudar vocês. Né? Pelo que eu entendi, tanto a guia do INSS quanto a DARF para pagar o imposto de renda retido na fonte, mesmo eu sendo pessoa física, não sendo contador, eu teria autonomia para entrar no site da Receita e emitir essas guias. Tá? Até onde eu entendi, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas o fato é, existe uma legislação que a pessoa precisa conhecer para emitir essas guias corretamente e existe uma porcentagem que a pessoa tem que seguir precisamente, né? Se por acaso eu calculo errado e emito a guia com valor abaixo do que eu deveria pagar, eu estou cometendo sonegação fiscal da mesma forma, porque ainda que eu tenha pago, eu paguei um valor diferente do valor que seria cobrado. Então, na dúvida, acho mais fácil contratar o pessoal da contabilidade que entende, né? Eu acho melhor não correr esse risco, assim. Não confio na minha capacidade de interpretar essa questão burocrática e essa questão contábil, assim. O pessoal da Gomes Contabilidade está lá para nos auxiliar nesse sentido. Então, resumindo, qual é o valor que o psicólogo tem que cobrar para a psicoterapia? Depende. Mas o fato é, independente do valor que seja precificado no nosso trabalho, a gente precisa obrigatoriamente seguir as orientações éticas do Conselho. A gente não pode contribuir para a desvalorização da profissão, a gente não pode usar o preço do nosso trabalho como forma de propaganda e, com certeza, a gente não pode cometer sonegação fiscal. Então é importante a gente ter todos esses cuidados e exercer a nossa profissão com qualidade, com competência, com ética, para que a gente possa fazer aquilo que a gente buscou fazer quando escolheu estudar psicologia, que é levar o nosso conhecimento, levar o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa empatia para proporcionar qualidade de vida, alívio do sofrimento e possibilitar então a autonomia e a independência das pessoas que estão em estado de sofrimento. Muito obrigado pela atenção então e até o próximo vídeo.